Olá, eu sou a Sônia Nunes Eu sou a Juliana Luzil. e você está aqui no nosso Balaio de Pandora, um canal que nos convida a questionar, sentir, refletir, dialogar e transformar o nosso dia a dia, as nossas questões que atravessam a vida de todos nós. É isso mesmo. E hoje com a gente nós temos aqui a Priscila Rodrigues. Ela é nutricionista, especialista em nutrição clínica hospitalar, modulação intestinal e fitoterápica clínica. Ela é terapeuta quântica. Priscila, só fala para a gente rapidinho aqui, antes da gente começar a conversa e falar o tema, qual é o seu Instagram? Boa noite, né, gente? Meu Instagram é Priscila Rodrigues Nutri SP. Tem vários, né, posts lá e hoje a gente vai conversar também. É isso aí. A gente depois vai deixar lá o Instagram da Pri anotado, Uhum. tá? No nosso canal, mas a Priscila é nutricionista, né? Então, a gente vai Qual é falar o de tema? alimentação. Só que não é dieta, a gente não vai falar de dieta, a gente não vai falar de qualquer alimentação. A gente vai fazer aqui uma conversa muito legal, muito interessante, sobre alimentação e emoções. Vocês já pararam para pensar o quanto que o que você come está diretamente ligado com o que você sente? Sim, né, gente? Nem fale. E assim, é muito amplo pensar que não é nem o que você come, mas muitas vezes o que você não digere, né? Assim, Uhum. a gente tem que pensar na questão da emoção em vários pontos, né, da nossa vida. Mas assim, quando me vem a questão do alimento, né, não só da nutrição, me vem toda uma questão antropológica, né? O alimento ele está presente em todas as fases da humanidade, né? Não existe ser humano sem ter alimento, isso dos primórdios do ser na Terra, né? Então, assim, sempre teve uma relação do alimento com o ser, uma sociedade, um evento, uma festa, ou mesmo dentro, né, de um contexto de culturas religiosas, né? A alimentação ela tem um envolvimento positivo, né? Assim, dentro de questões afetivas, se a gente for pensar naquele bolo da avó, né? Eu Uhum. penso, quando me perguntam assim de infância, você consegue até sentir, né, o cheiro do bolo que a É sua avó verdade. fazia quando você tinha determinada idade, né? A gente tem uma memória afetiva em relação ao alimento, né? Isso é gostoso e assim, às vezes eu converso com pessoas que colocam, tipo, não adianta ninguém fazer o mesmo preparo, não tem o mesmo sabor, né? A alimentação, ela envolve muito o seu estado diante de situações que você leva ao longo da sua vida, né? Que você tenta até repetir para com os seus filhos, quem já é, né, mãe, que tem família, ou tenta reproduzir, mas muito fica na sua memória afetiva mesmo, né? Uhum. E isso a gente vê, assim, é um assunto muito amplo, porque pega desde essa questão, né, do alimento quanto sociedade, o alimento quanto religiosidade, a gente pensar que tem até religiões que têm o alimento no pós-morte, né, vamos É colocar entre verdade. aspas, que é a cultura do que a gente coloca flor ao nosso ente num túmulo, Uhum. mas tem culturas que levam alimentos, né? É diferente do habitual, né? Do nosso hábito brasileiro, mas tem muitos países, muitas religiões que têm essa cultura também. Uhum. E acho que assim, a pandemia mostrou muito essa questão da alimentação em relação a um contexto, né, em que você tem um acesso ao alimento fácil, mas você está em casa, você pode voltar a produzir o alimento.
Uhum. Isso é muito interessante a gente pensar, porque, assim, dentro de uma hierarquia alimentar, né, e nutricional, existe uma questão de que antes os nossos pais preparavam, né? Tinha aquela questão da agricultura, de você ter um alimento que você colhia, plantava, aí de repente a mulher foi para o mercado, e quem preparava? A industrialização veio e trouxe facilidades, né? Onde se quebrou muito essa questão do corte mesmo, do preparo do alimento. Mas a gente vê o quê? O nosso próprio guia alimentar hoje, ele mostra que a gente precisa retomar essa cultura de voltar a preparar o alimento em casa, que se perdeu ao longo do tempo, né? Assim, é muito difícil hoje você pensar em preparar sendo que você tem pronto. Fica um misto de comodidade, com questões de como eu vou preparar sendo que eu estou saindo para trabalhar. Eu acho que isso... Eu penso aqui, estou te ouvindo, e eu estou lembrando, assim, são vários os relatos que a gente tem de pessoas contando que ficava ali embaixo da mesa enquanto a avó fazia comida, ou de quanto ajudava a mãe, essa avó e esse avô prepararem comidas típicas da família, o quanto que fazer essa comida em casa não tece laços, né? Não constrói intimidade entre esses seres que são família, e o quanto que essa comida industrializada rompe com isso, né? Porque cada um come a hora que chega, esquenta lá o seu, sei lá, sua lasanha, sua pizza pronta. E, gente, o quanto que isso não tem sabor em nenhum sentido, né? A comida não tem sabor, a solidão não tem sabor, e esse distanciamento que vai criando, né? E marca a nossa história, né? Né, Priscila? Marca a nossa história. Nós temos um episódio aqui do Balaio que fala de música, né? E quanto a música marca períodos da nossa história, mas a Juliana falando sobre esse tecer laços da nossa família, marca também períodos, né? Uhum. Eu lembro de uma massinha que parecia um pastel que a minha mãe fazia. A Juliana estava falando desse negócio de ficar embaixo da mesa, tá? Eu lembro dessa massinha que eu ficava vendo a minha mãe esticar a massinha, formar o pastelzinho, e eu ficava junto, e eu meio que fazia umas carinhas, uns bonequinhos, uns bichinhos. Nossa, viajei agora. É muito curioso isso. A gente tem um episódio também chamado Você Tem Fome de Quê? E lá eu falo que eu sou viciada em doce. Admito, já admiti isso lá no outro episódio. Mas aí eu disse lá que esse vício em doce está diretamente ligada à figura da minha avó. Minha avó trabalhava em buffet. Então era assim, de sexta para sábado, de sábado para domingo, eu acordava de manhã, a geladeira estava cheia dos doces que ela trazia do buffet, das festas que ela trabalhou e que sobrou, e os funcionários levavam embora. Então, assim, bolinho de chuva. Então, assim, o doce, quando eu me alimento de doce, quando eu tenho fome de doce, eu não tenho dúvida nenhuma de que é fome de vó, que é fome desse laço que não tenho mais aqui, né, presente. E lembro quando criança, nossa, o que eu já fiz lá em Ribeirão a gente chamava de bomba, né? Aqui agora é eclair, nome chique agora. Mas o que a gente passava os fins de semana fazendo isso, fazendo o nhoque, de abrir mesmo na mão, enrolar e ficar cortando as Nossa, Ju, bolinhas. nhoque. Eu estava pensando no nhoque Ai, aqui. A gente, minha uma avó fazia o delícia. nhoque. Eu lembro da nhoqueira, amassando as batatas e aquela mistura que fazia aqueles rolinhos compridinhos e cortava e É, depois jogava na água fervendo. exatamente. Nossa, eu fiz muito isso. Muito isso. Agora, a Priscila falou dessa antropologia dos alimentos, né? Quer dizer, a gente tem os alimentos para nos dar energia para fazer nossa máquina funcionar. Uhum. Mas você falou também que ela está conectada, a gente está falando aqui sobre emoções conectadas aos alimentos.
Conta pra gente, Priscila, como que é essa coisa? As emoções são variadas. Sim, Então, gente. como é que eu como com raiva, como é que eu como com amor, como é que eu como com ansiedade, por aí vai, né? Então, meninas, faz o que uns 15 dias que eu concluí a minha pós na fitoclínica, e a última aula que eu tive foi de compulsão e vícios. Eu achei bem interessante porque a gente ouve muito isso, né? Compulsão e vícios. Eu acho que a pandemia remeteu muito isso, né? Eu na pandemia eu tive muitas pessoas me buscando porque ganharam peso, porque fugiu o controle mesmo emocional, né? E, assim, a professora em questão fez uma frase que, assim, é para todo mundo refletir mesmo. Existe uma diferença de você comer um brigadeiro de madrugada, depois de uma insônia, com culpa, ou você comer um brigadeiro numa festa de aniversário que está todo mundo feliz. Aí existe, sabe, é igual o filme Com Água para Chocolate, né? Que é Que lindo. era preparado um É bombom maravilhoso. diante de uma emoção. E é exatamente o brigadeiro que você come escondido de você mesmo e que vai te fazer um malefício imenso. E o brigadeiro que você come alegre com seu filho num aniversário de, sei lá, 5 anos de idade, qualquer idade que seja, a gente não digere bem quando a gente não está bem. E não é nem só um brigadeiro, é qualquer alimento. E isso a gente vê muito, até hoje, né? Acho que estamos ainda numa sequela, né, pós-Covid. Sim. As pessoas se alimentavam de tudo e mais um pouco, ou preparados em casa, ou pedidos por um aplicativo, e não saciava, né? Porque não era a fome fisiológica. Isso é uma Uhum. coisa que eu tento trabalhar, né? Quando eu converso com os meus clientes, assim, de parar para pensar, eu estou com fome realmente? Ou eu Sim, estou eu com ia uma falar fome isso. afetiva? O quanto que a gente come sem ter fome. Exatamente. Em Ou, determinados horários, né? E alimentos selecionados, ou né? com Você fome quer de outra aquele coisa, né? ou Sim, com ou com fome de fome de outra outra coisa. coisa. Sim, e existem muitos alimentos assim que eles vão mexer. O alimento, como nutriente, ele vai trabalhar todas as funções fisiológicas e bioquímicas do nosso organismo. Eles vão mexer com neurotransmissores, né? Quando a gente pensa numa ansiedade, numa depressão, questão de serotonina que todo mundo fala, de norepinefrina, de dopamina, enfim, né? Os alimentos eles têm muita correlação com o sistema nervoso central. E isso hoje é muito preocupante, principalmente quando a gente vê crianças que consomem muitos alimentos que, por exemplo, têm muito açúcar. O açúcar é estimulador do sistema nervoso central. Aquela história da mãe que briga com o filho que é muito agitado, mas também não presta atenção que dá ao filho muita energia para Isso consumir. responde porque eu tenho a agenda que eu tenho, né? Quem tem filho em casa sabe como é, né? Acho que um docinho qualquer um faz bem. O nosso cérebro quer um docinho, porque a gente Sim. precisa disso, a gente precisa dessa energia rápida, né? E isso eu acho que o pós-Covid, o Covid em si, ensinou muito de uma forma dura, né? Assim, você não ter um controle, não ter um limite, aquilo não te matar a fome, porque na verdade não é a fome que o seu organismo precisa. É apenas uma necessidade do seu sistema nervoso, do seu cérebro, de comer diante de uma situação que você não tem controle. Quer dizer, o cérebro, ele sabe onde encontrar, ele quer um prazer. Sim. E ele sabe que ali no açúcar é o mais rápido, né? Priscila, eu estou ouvindo você falar e é meio que como a bebida, o cigarro, a droga, se a Sim. gente perder a mão. Exatamente. E hoje, assim, que assim, se eu for muito falar desse assunto, vira um outro tema. Mas, assim, muitos alimentos hoje produzidos pela indústria têm esse efeito mesmo de, como se fosse uma droga de recompensa. Você, nossa, eu vou comer aquilo porque aquilo estimula. A gente, quando se alimenta, na nossa língua, a gente tem as papilas, né? As papilas são as estimuladoras. Então, se você consome muito determinado sabor, você estimula o outro sabor. E nós, ocidentais, a gente tem muito hábito americano, né, de alimentação,
que é o salgado e o doce. É uma Uhum. estimulação constante de salgado e doce. Se acaba um, que é o outro, né? Se acaba um, que é o outro. E acaba um que é outro, e que é totalmente diferente do oriental, que já tem um amargo como presente, enfim. Então, essa questão de estimulação de papilas, e tem o papila umami, que é a papila que determina aquele sabor do Ajinomoto, né, do glutamato monossódico, que é o que a gente tem hoje na maioria dos produtos industrializados. Que dá aquele realce de sabor, os realçadores de sabores. Gente, pipoca do cinema. Tem droga, não tem? Que tem, com certeza, glutamato monossódico. Olha o cheiro dela A gente já. acaba de almoçar, vai pegar a sessão 2 da tarde. Acabou de almoçar. É impossível não Você quer comprar um pacote pipoca. de pipoca, gente. Tem droga, Remete, tenho olha, certeza. tá vendo como remete a emoção de estar no cinema, mesmo, né, de repente a pipoca que você faz na sua casa sendo nutricionalmente melhor. Mas, assim, hoje existe essa questão de recompensa muito grande. As pessoas, né, se você parar para pensar, quanto tempo você demora para preparar um macarrão instantâneo? É ao mesmo tempo que você frita um ovo, ou cozinha um Nossa. ovo, ou fala, né? De repente, o ovo frito é melhor do que o macarrão instantâneo, nutricionalmente. Mas você tem muito a questão de achar que o que você traz no mercado é mais rápido, é mais fácil, é mais prático. E realmente o sabor é totalmente diferente de muito do que você prepara em casa. Esses tempos atrás, eu achei até interessante, o meu filho mais velho, eu normalmente faço os bolos em casa, eles sabem. Os amiguinhos não gostam muito porque eu não coloco muito o que a indústria oferece, né? E um dia eu fiz um bolo de pacote e eu falei, vocês gostaram? Realmente, era aquele bolo perfeito, maravilhoso. Aí ele comentou assim, falou assim, tá com gosto de bolo industrializado. Eu achei interessante a fala, porque é a fala de quem não está habituado a consumir isso com frequência. Eles já sabem que quando alguém consome dentro da minha casa determinados alimentos, não vai gostar. Justamente por essa questão que eu tenho muito cuidado, porque as crianças hoje, elas são as mais, assim, suscetíveis mesmo Uhum. a não saber lidar com emoções diante de alimentos que manipulam a emoção. Uhum. É meio bizarro até de raciocinar dessa forma, mas muitos alimentos que as crianças pedem para os pais, que a gente vê muito disponível, são estimuladores mesmo de sistema Sim, nervoso. sim. Todo mundo se mexeu para Desculpa, falar alguma Priscila. coisa e todo mundo esperou o outro Não, falar. pode falar, gente, eu tô falando. Se deixar, A gente o repertório pode. tá cheio aqui. Eu pensei aqui numa afirmação, mas eu não sei se ela pode ser feita. Mas a gente pode pensar assim: olha o que você come, que daí você vai perceber um pouco sobre você, do que você está sentindo, de como você Também. está se cuidando, de como você está levando a vida, né? Porque se você abre a sua geladeira e você então só encontra esses produtos industrializados ou congelados, você pode ali tem uma fotografia, né, de como está a sua qualidade de vida, de como você está levando o seu tempo. Sim, gente, eu normalmente tenho momentos que eu dou aula no Senac, em alguns módulos deles. E eu tenho faz pouco tempo um módulo que eu nunca tinha dado, que falava sobre educação nutricional, em saúde pública, né? E é um tema muito interessante, porque normalmente eu só falava de clínica, e eu trabalhei com eles exatamente isso, que é trabalhar o guia alimentar da população brasileira, é pensar o quão as pessoas buscam os processados. E como colocar isso na cabeça das pessoas, como um lado ao contrário da história, né? Mostrar o quê? Que existe uma transição dentro de uma questão nutricional, em que antes se preocupavam com o desnutrido, hoje se preocupam com o peso. Uhum. Hoje as doenças crônicas, elas são muito agressivas e têm muito um fundo alimentar e emocional.
né? A emoção vai estar ali, sim. E eu fico pensando, desde quando eu me formei até hoje, antes a gente olhava um transtorno alimentar, uma bulimia e uma anorexia, que é psicossomático, que tem a ver com emoções, aquela distorção da imagem corporal. Sim. Mas hoje, de uma certa forma, a obesidade também é. Porque a história do brigadeiro de madrugada, né? Sim. A pessoa, ela, às vezes, ficam... a internet, né? A mídia fornece muitas informações, muitas vezes errôneas. E a pessoa abraça aquilo, né? Acha que uma dieta milagrosa, ou fica numa restrição alimentar muito intensa, que o brigadeiro vem na cabeça, ou a gente está falando dele como, né, um símbolo, mas pode ser qualquer alimento. Priscila, eu já ouvi muitos profissionais de nutrição dizerem isso, que a restrição vai te levar à compulsão. E aí vira um círculo vicioso, né? Você restringe demais, você acaba entrando na compulsão. Aí você restringe demais de novo. Então, o ideal é a gente encontrar um equilíbrio, né? Sim, o nosso organismo ele está programado pelos ancestrais mesmo. A gente não tinha alimento tão disponível. Hoje a gente tem. Então, quando você começa a restringir muito o alimento, o seu organismo faz como se fosse um boicote mesmo, né? Você até consegue emagrecer um período fazendo uma restrição, mas assim, começa a atormentar certas situações, né? Que você, e mais assim, ainda mais quando você para de eliminar o peso que você gostaria de estar ainda eliminando. Existe muito uma cobrança emocional diante de todo um contexto. Onde aí a pessoa, provavelmente, ela já estava ali alguns dias, em alguns momentos, pensando no alimento, ela vai entrar numa compulsão e vício. Aí ela vai enfiar o pé na jaca. Vai enfiar o pé na jaca, sim, de verde e amarelo e todas as bandeiras. Porque é o que o nosso sistema nervoso busca, né, diante de uma recompensa mesmo. A gente tem muito essa questão de solicitar a recompensa do alimento, né? Eu acho bem interessante quando a gente fala nisso, de pensar uma forma como a medicina chinesa enxerga essa questão das emoções mesmo, que são órgãos que identificam situações em que você está vivendo, uma preocupação, uma raiva, uma tristeza, que são órgãos que começam a entrar em desequilíbrio mesmo, né? E por esse desequilíbrio é onde você acaba desenvolvendo determinadas doenças derivadas da sua emoção, né? Dentro da quântica, que seria um foco muito da medicina integrativa de hoje, é pensar que a sua emoção ela está ligada ali com o seu físico, com o seu, né, o seu estado de espírito, tem toda uma correlação com que os seus órgãos estão sincronizados ou não, né? A falta de energia ou a falta de sangue, dentro desses conceitos mesmo do estar doente. Não tem como você se recuperar de uma doença crônica hoje se você não estar bem. E eu, assim, para estar hoje conversando com vocês, eu fiz um resgate de algumas leituras que eu tinha lá da época da quântica, que assim, eu achei muito interessante uma frase, eu acho que é para a gente pensar. E não é aquela questão de você achar que você estar sorrindo, estar feliz é o suficiente. Não, é você estar positiva. É você ser positiva com a sua vida. É você ser positivo com o próximo. É você estar bem. Você digere qualquer coisa, né? Até o alimento mais difícil de uma digestão. E que hoje a gente sabe que não acontece. Né? As pessoas se alimentam muitas vezes simplesmente só porque precisam comer e voltar ao trabalho, ou diante de um computador, sem dar aquele momento que o seu estômago precisa para que ele faça uma digestão. Você já não está digerindo emocionalmente a situação ali. O cérebro nem
nem captou que você comeu, né? E aí você vai comer mais ainda. Nem captou que você comeu, né? Os órgãos sentem essa falta de, vamos dizer assim, poxa vida, né? É para estar curtindo o que você está fazendo, e muitas vezes as pessoas atropelam porque ou estão pensando em outras coisas, né? Quantas pessoas hoje têm problema de gastrite? Quantas pessoas hoje têm problema de até úlcera mesmo, ou problema de vesícula, ou aquela Intestino. de intestino, de empachamento, de refluxo, que são doenças clássicas de você não deixar acontecer algo por um estado emocional. É algo muito, muito presente. E isso não é nem só no adulto. As crianças também, elas fazem parte desse contexto, né? Acho que a vida das crianças hoje são tão cronometradas, diferente, eu penso, eu quando criança, não era tão cronometrada a minha vida, né? Quem vive em capital ainda, mais ainda, que tem horário para tudo, ou vai pegar trânsito, ou vai, né? Sempre tem algo que bloqueia de você fazer um processo, né, natural. Então, aonde vai acontecer mesmo, né? As emoções, elas estão ali, a flor da pele, né? Não tem como você fazer bem nada, na verdade, né? Não é nem só, né, se alimentar. E assim, é triste. Eu, às vezes, dá uma tristeza, sabe, gente, de pensar que o ato de alimentar, o alimento como algo que vai nos nutrir, né? O nosso substrato, e hoje fica perdido, né, por essas questões. E não só, né, a gente fala às vezes da ansiedade, de uma depressão, são N sintomas, né, emocionais. Eu tem duas coisas aqui que eu acho. Uma é um comentário e a outra talvez seja uma pergunta. Porque, assim, eu tô achando muito interessante que você está usando essas palavras, né? Que é muito do seu vocabulário mesmo, que é digestão, digerir, e não é uma palavra muito do nosso vocabulário. Então, quando você fala, ela me salta aos ouvidos, porque é isso mesmo, né? O quanto que a gente usa a comida para digerir o que a gente não está conseguindo engolir, levar e viver, o quanto esse monte de ultraprocessados que a gente come não digere no nosso ser e causam intoxicações de pele, dor de cabeça, né, sonolência, um cansaço mesmo, porque tem horas que a gente come alguma coisa que a gente percebe que a gente come e, gente, eu preciso agora tirar uma soneca porque pesou aqui. Então, quanto que essa palavra digerir, digestão, elas são amplas nesse sentido, né? Então, enfim, acho que eu queria fazer esse comentário, mas na realidade uma outra coisa que eu queria falar é que se a gente minimamente se conhece, se a gente minimamente trabalha as emoções que a gente sente, reconhece as emoções que a gente sente, se permite sentir as coisas, é possível fazer uso do alimento ao nosso favor, no sentido assim, você disse que a indústria ela usa muito dessas, eu esqueci a palavra que você usou agora, mas essas satisfações, né? É como se fosse são nutrientes presentes que vão favorecer a necessidade do consumo, né? É como se Isso. fosse um vício mesmo. Vão estimular, né? Então assim, será que é possível a gente pensar nisso? Poxa, hoje eu estou me sentindo cansada. Que alimentos eu posso ter que vão ser energéticos mais naturalmente, né? Sei lá, uma fruta, ou um alimento mais quente, ou um alimento mais cru, mas o quanto que a alimentação ela pode ser usada de verdade, na prática, como medicina, nesse sentido. De uma forma né? mais consciente, né? De a gente se perceber, hoje eu queria comer aquele chocolate, sabe, dia frio?
Dia frio que você quer comer chocolate? Então, o que está por trás disso, né? Se eu parar para pensar, o que está por trás desse dia frio que me faz querer comer chocolate? O que isso quer dizer? Então, para lá, deixa eu ver o que é possível comer que não seja só o chocolate. Porque eu posso comer o chocolate, o problema é quando só é o chocolate, né? Sim, isso é muito, assim, é uma pergunta boa de você pensar numa prática. E me veio várias questões em mente. A primeira, gente, lá atrás, quando a avó da gente falava, tá com dor de estômago, vamos tomar chá disso. Hoje você tá com dor de estômago, você vai no gasto, você sai com um kit de pelo menos 3 remédios. Sim. Se perdeu muito essa questão, né? Só que o chá que a sua avó falava, ele tem, além do efeito de te melhorar a digestão, ele tem todo um efeito fitoquímico, né? Tem nutrientes ali que vêm junto, né? Para auxílio na sua proteção, contra a inflamação, contra outras questões, né? Diferente das medicações que a gente sabe que o uso crônico vai gerar efeitos colaterais. Hoje, o que eu vejo quando você me coloca esse cenário é o quão as pessoas hoje só querem ficar numa linha de consumo de alimentos e não tem os alimentos que vão fazer justamente essa proteção. Não significa que não é para você comer esses alimentos que estão na prateleira, até porque a gente vai virar um ET num mundo em que as pessoas consomem. Sim, mas falta nutrientes de verdade. E essa falta também vira um outro tema de conversa. Hoje, o uso de agrotóxico em alimento perde os nutrientes, porque a própria terra já não é nutrida. Então, hoje, o nutriente que a gente come da fruta é 50% a menos do que a gente comia há 20, 30 anos atrás. Uhum. Uau! Então, se a gente for pensar, por exemplo, numa agricultura orgânica, ela vai ter melhores fitoquímicos, né? Compostos bioativos. O que seriam esses compostos bioativos? As vitaminas e os minerais. Uhum. Estão em falta na alimentação. Se a gente for pensar ômega 3, todo mundo fala de ômega 3, ômega 3, ômega 3, a gente ingere pouquíssimo. Porque a gente ingere muito ômega 6 que vem da alimentação industrializada. Que tudo tem ômega 6, porque tudo tem o óleo, preparos, que é o que tem fonte, né, do ômega 6. Então, assim, não existe esse equilíbrio. Então, é onde as doenças elas vão acontecer, que são as doenças crônicas, é aquela que vai aos pouquinhos mesmo causando uma questão. E que tem uma relação com as emoções justamente porque mexe com o sistema nervoso, mexe com neurotransmissores. Sim. Então, falta nutrientes para que aconteça um processo que era, até muitos anos atrás, um processo natural do organismo, de eu preciso desses nutrientes, eu estou recrutando eles, né? Hoje, a imunidade das pessoas, elas são muito suscetíveis. Com o Covid se viu isso, todo mundo falava imunidade inata, imunidade inata. As pessoas não têm imunidade inata, porque as pessoas não se nutrem adequadamente. E, gente, não só alimento, não nutre emoções. Exatamente, eu ia te dizer isso, Priscila, porque a maioria desconhece, mas nós também temos uma imunidade psíquica. Exatamente. Então, se eu não aprendo a lidar com a raiva, com a alegria, com a tristeza, enfim, eu não crio essa imunidade. Então, a imunidade é dupla, é física e psíquica. Sim, sim, e gente, eu vou mais além. Eu que fiz, né, tenho o curso da modulação intestinal, a gente tem que pensar nas bactérias que estão dentro da gente. Sabe, eu falo isso para minha mãe, às vezes ela olha para mim e fala, Priscila, meu Deus, o que é isso? Eu falo, mãe, a gente tem que pensar em alimentar as bactérias que vão fazer o bem para a gente. Porque já tem muito alimento que a gente alimenta as más. E assim, quando você está num estresse, num estado emocional mais em que você tem um alerta, né? Vamos dizer assim, um aumento de cortisol, você é estressado, você produz as más bactérias. Não adianta nem você comer bem.
porque as más sobressaem justamente por esse desequilíbrio energético que você tem, que Olha é que justamente interessante. de um estado emocional, que vai mexer com a sua imunidade. Por isso que muitas pessoas no Covid acabaram, assim, não tinham a imunidade inata. E talvez não tinham a emocional. É muito complexo, né? Pensar em tanta, informação que a gente fale disso, mas é real, né? A gente tem que ter esse cuidado. E não só em emoções. Eu vejo muitos congressos, as pessoas falando de pilares, né? Mesmo num câncer. A gente tem que ter um equilíbrio, tem que ter uma meditação. Meditação e yoga hoje é pilar. É pilar para tratamento de doenças. Uhum. E é algo que faz o quê? Abaixa aquele estado emocional. A produção Exatamente. do cortisol, inclusive, né? Oi? Que te A produção ensina. do cortisol, inclusive, né? Exatamente. As pessoas não têm horários adequados de produção de nada. O ciclo circadiano da gente, que tem que ser amanhecer, dormir, melatonina. Eu vejo as pessoas comprarem melatonina, muitas vezes me entristece, porque as pessoas não dormem cedo, as pessoas não se alimentam até determinado horário adequado para o seu organismo. As pessoas não têm uma regra hoje, como se via há um tempo da humanidade, né, em que as pessoas dormiam com as galinhas, e de repente dormir com as galinhas é melhor mesmo, né, em termos de você ter longevidade, de qualidade, e uma boa saúde mental, né, acho que hoje falta muito a saúde mental mesmo, na vida das pessoas, né. Nós Uhum. estamos aqui já quase 40 minutos de conversa, mas eu vou Jura? fazer uma pergunta, e aí, Priscila, eu vou fazer a pergunta, mas se você achar que não tem nada a ver, o que é tema para um outro, a gente não responde, já fica, porque você já deu pelo menos os 2 temas para um próximo, Vários, né, né? olha Então, que a gente já antes de tem. começar a encerrar, eu já vou deixar feito o Muito legal. convite, tá? Isso. O balaio, um dos motivos desse nome balaio é porque a gente quer que de fato tenham muitas coisas acontecendo nele. Então, toda pessoa, todo convidado que vem faz parte do balaio e sinta-se em casa para voltar quantas vezes você quiser, tá? Agradeço. Então, aproveitando essa deixa, porque eu vou te fazer uma pergunta que assim, eu não sei, eu li muito en passant, né, muito por cima, uma teoria que diz que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né, Sim, e vamos. que emoções passam sim por aí. E aí, tô escutando a Sônia falar da raiva, né, do que se sente, não se trabalha, não se reconhece, e a gente falando aqui do que a gente digere ou não digere, o quanto que a alimentação, de verdade, neste intestino, que também é aqui o nosso segundo cérebro, não rege quem somos, o que sentimos e como vivemos, né, e o que entregamos para o mundo. É porque a Priscila, inclusive, falou das bactérias, né? Não, eu lembrei porque ela falou, né, dessa modulação intestinal, e eu falei, gente, será que isso tem a ver com Sim, isso que eu pensei? Tem, Mas... sim, tem sim, o Ju. E assim, é algo que vira um outro tema mesmo, sabe? O que a gente mais assim fala quando em casos de doenças crônicas, autoimunes, enfim, é a barreira imunológica intestinal. O nosso intestino tem muitas camadas, né? A primeira seria as vilosidades, onde estão as bactérias justamente que vão fazer a luta, né, para que não deixe ser ativado o sistema imune intestinal, que é um sistema fantástico, é a imunidade total ali, que ela não deve ser estimulada muito, ela deve ter estímulos agudos e não sofrer estímulos crônicos, né? É como se fosse assim, o intestino tinha que estar todo fechadinho. Quando ele passa a perder essa barreira, ele começa a se abrir, e é onde tudo que está nesse meio externo, como se fosse o pelinho do nariz, né? Que a gente sabe que segura o que a gente vai respirando, enfim. Quando a gente passa para a barreira imunológica intestinal, entram muitas substâncias que podem ser maléficas ao nosso organismo. É onde ocorrem disparos de substâncias, né? Para quê? É como se fosse um machucado que vai ser curado, né? Vai ser fechado, um corte fechado. Só que aí
existe uma memória, né? É onde a gente cai na imunidade inata. Quando a gente tem a imunidade inata, é como se fosse todas as células já recrutadas para quando entrou um pequeno agente, já resolveu. Quando ela passa a ser cronificada, que aí vira um outro assunto, que é quando a gente entra em alergias alimentares, que as alergias alimentares, elas favorecem essas aberturas. Por quê? Porque é um agente que o organismo não reconhece, que começa a ficar ali muito presente, tá? E, gente, isso hoje em dia, com alimentação, tem muitas coisas que fazem essa abertura. Então, assim, passou dali, existe um processo de inflamação que começa a se cronificar. É isso que eu ia perguntar, se esse era o processo inflamatório. É o processo inflamatório, que é da onde a gente tem as doenças crônicas da atualidade, que é colesterol, diabetes, hipertensão, mesmo uma obesidade, uma doença autoimune. Aí vai depender do mix da sua genética com o que você tem de ativação, e é lógico que todos esses pilares, qualidade de vida, meditação ou não, vamos colocar assim, estilos, né, de vida, estilo alimentar, dormir bem, é aquela questão que, assim, antes as pessoas se preocupavam muito com a genética. Genética é 25%. A epigenética é o 75%, que engloba exatamente tudo isso. Então, Inclusive, Priscila, desculpa, eu não podia perder essa, inclusive para o nosso processo de envelhecimento, né? Exatamente. A gente tem a genética, mas a gente pode ajudar, e é exatamente nessa escolha do que a gente faz no nosso dia a dia, né? Sim, são pilares, e são, assim, as pessoas acham que é algo que é difícil. Não, é algo que você cria na rotina e pratica. Não tem jeito. Achar que você virou a bela adormecida ou a princesa que vira meia-noite, né, a abóbora, enfim. Você tem que ter uma regularidade, porque senão você cai dentro dessas questões. E é onde hoje a gente vê muito das doenças, né? Existem sintomas que já alertam isso. Existem exames, talvez os exames não são tão rápidos do que os sintomas, né? Quando você pensa numa rinite, quando você pensa numa dermatite, ou num quadro em que a sua barreira imunológica já está ali, né? Suscetível ao que vier, né? Acho que é muito complexo e muito, você tem que saber agir diante disso para que você barre um processo. E é assim que eu busco trabalhar, né, dentro da nutrição, nos quadros que eu tenho, né, de doença, porque é justamente você vê que existem abalos, né, ao longo, e não tem idade, não. Acho que em qualquer faixa etária, esse abalo, ele é presente, né? Então, Ju, tem muito, sim, essa relação, o intestino, ele comanda, sim, e comanda emoções, né? Quem nunca, né, usou aquela expressão, quem é enfesado porque não vai, né, fazer o seu número 2, todos os dias, porque provoca a produção de toxinas, né? As toxinas ficam ali no seu organismo, vai deixar um pouco quitado, né? Gente, eu acho que a gente podia ter um episódio muito falando sobre intestino. Sim. E adorar, porque é um tema mesmo que, né? Não, eu conheço muita gente que o intestino não funciona. Outras que funcionam de uma forma, né? Enfim, e aí eu tenho pacientes com doenças graves. Doença de Crohn, diverticulite. Então, assim, eu não estou brincando, não. Eu acho que intestino é um tema para um episódio. Eu acho que ele merece ter um episódio só dele. Né? Também acho. Eu acho que o processo digestivo, né? Porque a Priscila falando, eu também lembrei de pacientes que têm graves problemas do estômago. Né? E é impressionante. A bendita gastrite nervosa, não é não? É impressionante. Nervosa.
É Exatamente. preocupação, hein, gente? Medicina chinesa diz, estômago é preocupação. Então, é impressionante como o estômago, ele é suscetível às emoções, né? A gente fala, eu senti um frio no estômago, uma dor na boca do estômago. Quando o meu chefe falou comigo de tal forma, eu senti até uma dor na boca do estômago. É impressionante como também o estômago, né? E acho que está ligado, né, Priscila, no processo digestivo. O Com estômago e o certeza. intestino, né? Sim, a partir do momento que, né, voltando lá na história do cheiro do bolo ou do nhoque, a gente já começa pelo olfato, pelo gosto, enfim, pelo olhar, né, a ter as produções mesmo, a saliva, né, das ativações de vou receber um alimento, e isso é tudo uma orquestra mesmo, que precisa tocar bem, porque se não toca, né, os problemas eles vão surgir sim, cada um, né, ou no estômago, ou no intestino, e passou do intestino são as doenças, né, que pode ser no fígado, que pode ser no coração, no pulmão, e Dos né, rins. nos rins, na pele, né, acho que o tema pele foi talvez o que nos uniu, né, que foi É verdade. a gente começou a falar, né, enfim, mas surge, né, todas as questões, que aí eu junto tem um equilíbrio, um desequilíbrio, né, de emoção, ou uma situação, né, emocional presente. Muito bom, gente. Eu acho que a gente precisa encerrar. Ah, É, senão a gente vai ficar. senão a gente fica aí, né, embalada, e tá muito legal. Mas enfim, para a gente encerrar, não sei se você quer falar alguma coisa, Pri, algum comentário final, ou alguma indicação, enfim, o que que você sente de falar? A Sônia, acho que travou, mas daqui a pouco ela volta. Olha, o que eu assim tenho em mente quando eu penso em emoção é a digestão das emoções mesmo. Acho que você consegue, assim, pelo menos identificar ou eliminar uma emoção ruim a menos dentro do contexto, né, de um mundo atual. Acho que é importante você se expressar, falar, não ter medo. Todos nós, né, passamos por todas as situações de emoções, talvez todas, né? É saber usar a dose, né, delas e tentar ficar mais nas boas, né? Acho que a positividade também, como eu li, achei muito assim, uma frase de impacto mesmo, né? Não adianta você ser feliz, sorrir, as pessoas acharem que você está feliz, mas você está sendo positiva, você está sendo, né? Acho que tem um de dentro para fora que é muito importante, né? Isso vai com certeza melhorar muitos problemas de saúde alimentar ou não alimentar também, né? Sim, a Sônia caiu, peraí que ela mandou uma mensagem aqui. Ela está perguntando se dela caiu. Sim, caiu. Eu acho que faz todo sentido, né? E a gente tem uma tendência ao negativismo, eu acho. Nós Sim. estamos pessimistas, extremamente pessimistas. E talvez justamente porque a gente não tem direito nem de sentir o que a gente sente. Ensinaram pra gente que a gente tem que engolir o choro, Sim. né? Que a gente não pode sentir raiva. Então a gente também vai, de alguma maneira muito torta, Levando, né, isso. impedindo que isso flua, impedindo que isso Sim, seja digerido de uma maneira interessante, né? sim. E eu acho assim, sabe, Ju, que eu aprendi a trabalhar isso por uma questão que eu vivenciei em família mesmo, após uma doença do meu filho, é uma doença que me remeteu muito a o que essa doença no fundo tem. E foi aonde as emoções eu comecei a estudar, a tentar interpretar. E hoje eu falo para os meus filhos, não guardem emoções de nada, quer chorar, só não fica gritando muito nos lugares. Isso também a gente tem que pôr um limite, mas assim, é muito ruim esse travar a emoção, né? Segurar, lá na frente você paga a conta, de Sim. alguma forma.
Sim. Sô, você voltou, você quer fazer alguma consideração final? Ih, acho que ela não está me ouvindo. Você me ouve? Eu estou te ouvindo. Eu acho que ela não. Só dar um minutinho para ver se ela reaparece aqui. Senão nós vamos ter que encerrar sem ela. Bom, vou dar os recadinhos de praxe. Quem sabe ela volta. Obrigada, Priscila, obrigada mesmo. Foi uma delícia. Eu de verdade espero ter você de volta para Eu gostei também. outros temas, outros episódios. Você que está assistindo a gente, atente-se ao que você come, abra sua geladeira, sua despensa e, de acordo com o que você vê ali, se pergunte: o que eu ando sentindo? O que eu ando fazendo comigo mesmo, né? E siga o nosso canal, ative o sininho, comente, faça perguntas, dê sugestões de tema, compartilhe. Acho que eu falei tudo, geralmente isso quem fala é a Sônia, eu não sou a pessoa do marketing na história, mas acho que eu falei tudo. Eu vou me despedir em nome da Sônia também, que eu acho que ela não vai voltar, deve estar com problema na internet, mas enfim, gratidão, Pri, mais uma vez, e um Gratidão. beijo a todo mundo que está vendo aqui, e vamos cuidar dessa alimentação, né? Grande beijo.